Sejam bem-vindos ao Maqui Fala, versão transição de carreira. Bom, muita gente não sabe, mas eu me formei em construção civil, estava fazendo faculdade de arquitetura e na época eu trabalhava como projetista no escritório de engenharia da minha cidade. Nesse emprego eu ganhava muito bem, ganhava a mesma coisa, mais até do que algumas pessoas da minha família, com 30, 40 anos ganhava e em tese eu estava com a vida feita, sabe? E eu sempre fui uma pessoa que tinha uma visão em relação ao dinheiro muito diferente do que as pessoas que estavam ao meu redor tinham. Eu via muita gente que ganhava a mesma coisa que eu ganhava e gastava tudo em Shopee, rolê de final de semana, coisas mais banais. E eu sempre fui uma pessoa, desde o meu primeiro salário, de quando eu trabalhava em restaurante, ganhava R$ 400, eu sempre vivi com 30% do que eu ganhava e o resto eu guardava e investia para metas maiores. E nessa época eu trabalhava no escritório, não poderia ser diferente. Então, consequentemente, por eu seguir esse estilo de vida, lógico, lembrando que eu tinha casa, né? Eu tinha pai e mãe que cuidavam das minhas contas básicas. Então, todo o dinheiro que eu fazia na época era para fazer as coisas que eu queria, comprar as coisas que eu queria. E eu sempre juntava esse dinheiro. Só que nisso de ficar juntando dinheiro para conseguir, às vezes, trocar de celular no ano, ou trocar por um computador, ou ir pra praia, ou fazer uma viagem, enfim. Acabava que eu sempre, no dia a dia, tirando esses momentos que eu poderia usar esse dinheiro que eu estava juntando, eu sempre ficava naquela de, putz, será que eu vou sair? Melhor não sair, porque senão eu vou sair dessa minha verba, não vou poder juntar dinheiro para fazer a coisa que eu quero. E eu acabava sempre ou não saindo, ou quando saía, sempre buscando gastar o menos possível. E aí, isso de gastar sempre o menos possível fazia com que ou eu não saísse, ou quando eu saísse, eu, sei lá, não pedia alguma coisa, às vezes comia em casa para não gastar muito, ou quando pedia, sempre era o barato do dia. Tinha muito costume de ir no Subway com meus amigos, por isso que tô falando. Sempre preocupada com o preço no cardápio, enfim. Meu budget, normalmente, quando eu saía, era R$ 30, R$ 40 para diversão. Estou usando essa base aqui, maravilhosa, da Oceane. E assim, como eu vim do interior, era uma cidade simples, as coisas que eu fazia também não era nada demais, eu me acostumei muito a viver naquele estilo de vida mais reduzido, sabe? Com pouco dinheiro para fazer as coisas que eu gostava e sempre pensando em fazer coisas maiores, economizando, fazendo reserva de emergência. Desde sempre eu estudei educação financeira, tudo, então sabia muito sobre investimentos, ainda que eu não tivesse muito dinheiro para investir. Sempre fazia meus investimentos, mesmo que pouco ia rendendo ali mensalmente, sempre tive uma planilha financeira, sempre cuidei dessa questão. E aí eu decidi que eu queria fazer uma viagem muito especial no meu aniversário de 19 anos. E como eu tinha juntado bastante dinheiro, já estava com a minha reserva de emergência, fui fazer uma viagem para Fernando de Noronha. A princípio não era para ser Fernando de Noronha, tá? Era para ser Peru ou algum outro lugar assim, mas como eu era muito nova, eu fiquei um pouco de medo de ser sequestrada. Então fui para Fernando de Noronha, que é aqui no Brasil mesmo. E enfim, fui com meu dinheiro. Incrivelmente consegui fazer uma viagem inteira com R$ 6.000 na época. Para quem conhece Fernando de Noronha sabe que muitas vezes só o preço da passagem é R$ 6.000, mas desde essa época eu sabia como economizar, então eu consegui fazer minha viagem, comprar meus looks, comprar os passeios, comida, bebida, hospedagem, passagem aérea, tudo por R$ 6.000. Eu conheci um pessoal, fiz amizade lá, alguns eram digital, outros empresários, e eu via eles conversando muito sobre dinheiro de verdade. Foi muito engraçado porque naquela época, durante a viagem, eu podia estar fazendo tudo que eu queria, porque eu tinha me planejado financeiramente para aquilo. Então, eu ia fazer os passeios, se eu quisesse comer alguma coisa, eu podia comer, sem ter que ficar olhando o preço no cardápio, porque eu já tinha me programado para aquilo. Então, eu fui tranquila para fazer o que eu quisesse, sem ter que me preocupar com a questão financeira. Quando eu voltei para o interior, eu voltei para aquela realidade, em que eu tinha sim que me preocupar com o preço no cardápio, que eu tinha sim que viver com o mínimo possível se eu quisesse fazer alguma coisa de diferente no ano. E eu me peguei questionando se era aquele caminho mesmo que eu queria, se era aquilo que eu queria, se eu queria continuar trabalhando numa empresa e fazer carreira, ou se eu, de repente, poderia seguir algum outro caminho que pudesse me proporcionar a liberdade que eu vivi por um curto período de tempo naquela viagem. E nisso, de tentar descobrir outros caminhos, eu comecei a investir literalmente tudo que eu tinha. Dei um all-in, foi meu primeiro all-in da vida. Para quem empreende já sabe como esses all-ins que a gente dá
são muito importantes e são justamente esse ponto de virada. Então, esse foi meu primeiro all-in na vida. Eu peguei tudo o que eu tinha, todas as minhas economias, toda a minha reserva de emergência, tudo, e fui investir em conhecimento. Enquanto muitos, como eu falei, ao meu redor, investiam em futilidades, rolês, eu investia em conhecimento. Então, eu investia muito em livros, eventos, mentorias, cursos online. Nossa, eu devo ter comprado todos os cursos de todos os gurus da época do digital e fiz todos. Investi literalmente tudo o que eu tinha. E aí, nesse meio tempo, eu descobri o digital, porque até então, isso era uma época ali pós-pandemia, né, praticamente. Eu tinha visto muito essa coisa de curso de marketing digital e tudo mais, mas eu nunca caí nesses anúncios, eu sempre fui muito cética para essas coisas e sempre vi isso como um golpe, como muita gente vê. Mas aí eu comecei a entender mais sobre o que era o mercado digital e entender que era como se fosse um setor de administração, um setor de comercial de uma empresa. A empresa também teria o seu marketing. Só que o marketing, ao invés de ser um marketing voltado de repente para campanhas físicas ou algo diferente nas empresas, seria o marketing digital, que é você vender o seu produto, fazer a propaganda do seu produto online. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre isso. E eu descobri que dentro do marketing tinham-se algumas profissões. Gestor de tráfego, copywriter, social media, editor de vídeo. E dentro dessas profissões, a que eu mais me vi próxima e com habilidades para foi o de social media. Nisso, continuei investindo muito dinheiro em cursos e para entender mais sobre esse mercado, para conseguir, de certa forma, me profissionalizar e conseguir vender o meu serviço. Foi nessa época que eu comecei a prestar serviços de social media e comecei a fazer alguns freelances. Muitos desses freelances, no começo, eu não ganhava nada. Eu fazia de graça para ter portfólio, para conseguir experiência, para conseguir colocar em prática o conteúdo teórico que eu tinha aprendido. E nisso, eu consegui meu primeiro cliente, que me pagou R$300 para 2 meses de trabalho. E eu fazia tudo nessa época. Eu era designer, eu era editora de vídeo, eu era estrategista digital, eu que fazia copy, eu que fazia os stories, eu que fazia tudo. Quem é social media, quem é do digital vai entender o quanto de trabalho tem por trás e que, obviamente, R$300 nunca pagaria o que eu estava fazendo. Mas eu fiquei feliz porque foi meu primeiro trabalho pago dentro do digital. E aí, começaram a aparecer alguns trabalhos pequenos como esse. E foi quando eu abri a minha primeira agência. Na época, ela se chamava ZB Digital, que são as iniciais do meu sobrenome, e comecei a ofertar meus trabalhos. Continuei indo em eventos, continuei aprendendo, conhecendo gente e fui aprendendo o caminho que eu poderia seguir, que fosse dar certo. E aí entrou uma coisa que mudou completamente o meu jogo. Eu comecei a olhar justamente para essas pessoas que já tinham chegado onde eu queria chegar e comecei a modelar elas. Como que elas falavam, como que elas se vestiam, o que elas faziam, onde elas frequentavam, com que tipo de pessoas elas andavam, que tipo de assuntos elas dominavam. E eu comecei a entrar tão a fundo nisso, eu fiquei tão obcecada. Eu passava muitas vezes finais de semana inteiros focadas nisso, deixava de sair, deixava muitas vezes de ficar com a minha família, 100% focada no que eu queria construir. Com o tempo, eu fui conseguindo ter clientes maiores que pagavam um valor justo pelo meu trabalho, fui conseguindo subir o meu ticket, mas não era simplesmente parar, largar a mão de tudo. Afinal, eu tinha estudado já há 5 anos nessa área de construção civil, arquitetura, estava trabalhando já num emprego na minha área, estava ganhando um salário muito bom para minha idade, em tese estava, como eu disse, com a vida feita. E eu era muito jovem, então eu tive que ter um momento de ter uma conversa com meus pais, do tipo, não é mais isso que eu quero fazer, eu preciso começar a investir, não só nos cursos e nas coisas que eu já pagava com o meu próprio dinheiro, mas eu queria trocar a minha faculdade. Então foi um momento que eu decidi trancar a faculdade de arquitetura e iniciar uma faculdade de marketing. Nesse tempo também me deu uma vontade gigantesca de sair do CLT e começar a focar 100% no meu negócio. Só que não é assim. Nessa época, como eu tinha gasto todo o dinheiro que eu tinha investindo em conhecimento, nas oportunidades, acesso, não tinha me sobrado nada. E por mais que a agência desse um dinheiro na época, eu não podia simplesmente, vou jogar tudo pro ar e aí seja o que Deus quiser, Deus proverá. Tem um vídeo que eu vi na internet esses dias, eu achei muito engraçado. Era uma menina que ela falava assim: eu não sei nada de educação financeira, mas eu sei de uma coisa, Deus proverá.
que a banda toca. Então eu tive que ficar trabalhando lá mais alguns meses até eu refazer essa minha reserva de emergência. E só então eu fui pensar em fazer essa transição de carreira. Não foi uma coisa do dia para a noite. Esse processo todo durou quase um ano até eu conseguir sair do meu emprego ganhando pelo menos 70% do que eu ganhava lá para ter uma base e com uma reserva de emergência de 6 meses do meu custo de vida. Lembrando que eu vivia com 30% que eu ganhava. Para se desse errado ou se eu tivesse que recalcular a rota, eu tivesse tempo e não sofresse em relação a dinheiro nesse momento que eu estava fazendo essa transição de carreira. Então, acho que um ponto muito importante para quem está pensando em fazer transição de carreira é: não adianta você jogar tudo pro ar de uma hora para outra. Você precisa construir as coisas aos poucos e você precisa ter essa base financeira. Precisa ter essa reserva de emergência para caso as coisas não saiam como você planejou, porque eu sei que é muito lindo sonhar e a gente tem sim que sonhar muito alto. Ao mesmo tempo, você tem que puxar o seu lado racional, colocar os pés no chão e fazer o que tem que ser feito para que as coisas de fato possam fluir e possam se tornar realidade. Nesses 6 meses, continuei trabalhando, fui conseguindo mais clientes, a agência foi crescendo e a gente teve um momento de rebranding da agência, onde a agência deixou de ser ZB Digital e se tornou Social Blue. Alguns de vocês já devem ter ouvido, quem me acompanha no Instagram. E foi muito engraçado porque eu tinha muito medo do que a minha família pensava. Porque, querendo ou não, eu era muito nova, ainda morava na casa dos meus pais. E eu tava largando mão de uma formação de anos de estudo numa área considerada nobre para seguir algo que era muito novo na época, que era o marketing digital. Empreender, então, nossa, tem gente na minha família que nem se formou na faculdade. Então, eu querer empreender com 18 anos nas costas, meu Deus do céu, né? Então, voltando, o primeiro ponto eu acho importante para quem pensa em fazer transição de carreira é construir a sua base para que você possa ter pelo menos 6 meses garantidos de dinheiro, para que, se as coisas não saiam como planejado e você decidir voltar atrás, você tenha tempo de repente, procurar um novo emprego ou recalcular a sua rota, ver o que você vai fazer, sem que isso atrapalhe a sua vida. Porque, querendo ou não, o dinheiro ele é um pilar muito importante. Se você fica sem dinheiro, isso começa a atrapalhar todas as outras áreas da sua vida. Relacionamento, quantos casamentos não acabam por falta de dinheiro, a sua paz mesmo, de você poder deitar no travesseiro e dormir tranquila. Compensa sim você continuar trabalhando um pouco mais, mesmo naquilo que você não gosta, para que você tenha essa paz depois, essa estabilidade. O segundo ponto é, como eu disse, eu tive, de certa forma, o apoio da minha família, mesmo sendo muito nova, querendo trocar de curso, com medo do que eles iam pensar, mas eles me apoiaram, decidiram que o que eu quisesse fazer, eles estariam comigo. Muita gente não tem isso e é uma coisa que em outros momentos da minha vida eu também não fui ter esse apoio. Então eu digo pra vocês, muito bacana quando a gente tem, mas quando a gente não tem, a gente não pode paralisar e deixar de fazer o que nós queremos por falta de apoio. Até porque, se você for esperar apoio das pessoas, você vai estar sempre esperando validação e você vai estar vivendo para os outros, para agradar os outros e nunca para você mesma. Faça apesar do medo, faça apesar de não ter apoio. As pessoas no final do dia vão te apoiar quando você tiver resultados. Até lá, você vai ser só um doido que está pensando e sonhando grande demais. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Contei um pouco da minha história, de como eu fiz esse processo de transição de carreira, de sair da parte de construção civil para ir para o marketing e empreender. Espero que vocês consigam aplicar os conselhos que eu deixei aqui, pode ter certeza que vai fazer muita diferença nessa sua jornada. E quero pedir para vocês já deixarem o like e se inscreverem aqui no canal se vocês querem ver mais conteúdos como esse.